João, capítulo 1, vamos ver do verso 29 aos versos 34. Evangelho de João. No final do culto a gente recolhe os dízimos e ofertas, por conta do nosso tempo, né? Tentarei ser breve hoje, de verdade. De verdade. Amém, queridos? Assentados como estão, as nossas adolescentes, as nossas crianças precisam ter Bíblias. Pais, comprem Bíblia para suas filhas. Ensinem elas a ler, leiam com elas as Escrituras. Ensinem para elas as Escrituras. Eu tinha umas Bíblias que eu dei, né? Tivesse mais aqui eu dava, mas não tem mais. Mas é importante isso. Hoje a gente falava pela manhã, numa série nova que a gente está começando, sobre os conflitos da vida. Todo domingo pela manhã a gente vai falar sobre os conflitos. Hoje a gente começou falando sobre me ajuda aí, Manuel. Não lembra mais não? Do tema? O tema da manhã, não lembra não? Nós falamos, está no grupo da igreja lá, para vocês darem uma olhada. É muita coisa na mente, o HD está carregado. Verso 19. Esse foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele tenha vindo depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu Jesus caminhando em direção a ele e lhe disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Senhor, a tua palavra por si só já nos basta. Então nos ajude a manter o foco daquilo que é o propósito do teu coração nesta noite, e que o Senhor faça aquilo que apraz o teu coração. Fique à vontade em nosso meio para ministrar as nossas vidas de acordo com o teu querer. Traz pensamentos escondidos nos corações, para que eles sejam vencidos pela tua palavra e pelo teu Espírito. Leva cada pensamento cativo aos pés do teu Filho Jesus Cristo, para que dele
por meio dele, para ele, que são todas as coisas, possam ser derramadas sobre este lugar, manifestada a tua graça, que traz vida, e vida em abundância, sobre todos nós. Toma o meu coração em tuas mãos, a minha vida, e a de todos nós, e aplica a tua palavra, e que ela venha, e produza os resultados, para o qual está sendo enviada nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, todos nós sabemos, né? Nós ainda estamos lutando contra a pandemia, e é incrível como que durante um ano, aproximadamente, milhares de pessoas perderam as suas identidades, não porque foram roubadas, literalmente, ou não porque elas perderam em algum lugar, perderam a sua identidade porque a pandemia foi dura com elas, perderam a sua identidade porque o mundo é cruel, e porque as forças contrárias à vida da igreja e ao povo de Deus de uma forma em geral, não é brincadeira. Quando as lutas elas vêm contra nós, elas vêm como um rolo compressor. Já viu o rolo compressor? Nada fica na frente dele, ele passa por cima de tudo e de todos, e ele não apenas causa alguns machucados, ele esmaga, em algumas situações ele destrói. O que nós precisamos entender é que, diante dessa realidade de pandemia e de luta que cada um já tinha consigo mesmo, e exteriormente falando, vem uma série de situações que confrontam a nossa forma de viver, confrontam a nossa vida, e muitas vezes nos coloca em situações desconfortáveis, que nós ficamos sem ação, não conseguimos reagir a essas realidades, e quando nós menos pensamos, nós somos muitas vezes tratados como um objeto. Não tem coisa pior para um ser humano do que ser tratado com rejeição, com indiferença, e principalmente ser tratado como um objeto descartável. Isso dói na alma. E eu queria, diante dessa realidade, e diante daquilo que é o testemunho de João quanto ao reino de Deus, tentar nos fazer entender o propósito da missão da igreja, que é um propósito meu, seu, de cada um de nós, e de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, e todos aqueles que estão entendendo a mensagem do Evangelho, e estão a cada dia abraçando esse chamado tão intensamente, que eles não conseguem viver outra coisa, não conseguem falar outra coisa, não conseguem expressar outra coisa a não ser o Evangelho da graça de Jesus Cristo. João é esse tipo de homem que não pediu para ser profeta, que não pediu para ser boca de Deus, mas que desde o ventre da sua mãe Deus já o havia enchido do seu Espírito Santo. Isso me chama atenção. Mesmo antes de João vir ao mundo, quando ele está no ventre da sua mãe, ele já é uma criança, ele já é um bebê em formação, que já tem sobre ele o Espírito Santo de Deus. Então Deus não se engana. Quando Deus escolhe alguém, Deus o capacita. E uma das formas de Deus capacitar alguém é enchendo essa pessoa dele mesmo, do seu Espírito Santo.
Uma das maneiras de Deus trabalhar no coração do homem é fazer com que o homem se torne dependente da sua graça, dependente do seu favor, porque sem esse favor, sem esse poder, sem essa dinamite do Espírito Santo em nós desfalecemos. Abandonamos, deixamos para trás e seguimos a nossa jornada, muitas vezes perdidos, sem saber para onde vai. Quando eu olho para João, eu vejo um homem de costumes simples, estranho para aquela época, para algumas pessoas, mas com uma característica única: ele entendia o propósito da sua missão. Será que eu entendo o propósito da missão de Deus na minha vida através do meu ministério? Será que nós entendemos como igreja o propósito de Deus na nossa vida, da missão de Deus? Os nossos adolescentes, tenho falado muito sobre eles estão se reunindo aí para ensaiar uma peça para os Deus. Será que eles entendem um pouquinho desse propósito da missão que Deus tem através da vida deles, da vida delas? Será que nós como igreja entendemos a missão que Deus nos deu e estabelecemos como prioridade e propósito de Deus na nossa vida, esse andar com Deus, esse ser fiel a Deus, esse não largar Deus por nada? Eu ia usar uma figura de linguagem aqui, mas eu vou diminuir a missão de Deus. Então eu vou usar outra figura de linguagem que eu usei esses dias atrás. Todo garimpeiro, ele vai longe em busca de ouro, sim ou não? E quando ele acha, ele morre por aquele pedaço de ouro, aquele pedaço de metal, muito valioso por sinal nesses dias. Se agarre a Deus, não como se você estivesse se agarrando em uma grama, 200, 1 quilo de ouro ou mais. Se agarre a Deus como se fosse o único fio de sobrevivência para a sua vida, porque é isso que é. E a partir daí você vai entender por que João foi quem foi, viveu como viveu, e por que ele morreu como morreu. Porque quem não compreende a sua missão na vida não vai saber o propósito da sua morte. E quem não aprende isso, não aprendeu a absorver o evangelho da graça de Deus na sua vida. Então quando João aparece ali naquele deserto, pregando, chamando os homens ao arrependimento, proclamando a palavra de Deus, declarando que não apenas os pobres, os ricos também, os poderosos da sua época, os governantes como Herodes, adúltero, deveriam se voltar para Deus de todo o coração arrependido. Do contrário, juízo de Deus viria sobre ele. Ele começou a incomodar a sociedade, os religiosos da sua época, tanto que enviaram uma comitiva até ele. Nós precisamos saber quem é esse cara. Chega do nada com a roupa estranha, com uns costumes alimentícios estranhos, e chega dizendo que a gente tem que fazer, como a gente tem que nos conduzir. Vamos saber quem ele é. Foram até João Batista, e ali começa então o interrogatório. Quem é você? Eu não sou o Cristo. A primeira coisa de alguém que foi revestido de capacitação e autoridade é entender que nós não somos o Cristo. Nós estamos a serviço dele. Nós somos escravos dele, no sentido literal da palavra. Porque eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Então eu preciso saber quem eu não sou. E João sabia quem ele não era. Ele não era Cristo, o Messias, aquele em que as profecias do Antigo Testamento
já vinha falando sobre ele desde sempre. Nós temos ali Isaías, o profeta messiânico, quem mais pregou sobre o Messias, quem mais declarou e profetizou sobre a vinda de um Salvador, de um ungido de Deus, para salvar não apenas Israel, mas todos aqueles que se voltassem pela fé para ele. Então João sabia quem ele não era. Ele sabia que ele não era o Cristo, o Salvador, o enviado por Deus para salvar pessoas. Ele sabia que Jesus Cristo, que ele não era Elias. Quem foi Elias? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um homem destemido, corajoso, mas que em um dado momento da sua história ele teve que fugir, teve que se esconder, teve medo de uma mulher. É verdade que era uma mulher perversa, terrível, mas era uma mulher. Para quem desafiou e deu ordens para matar mais de 400 profetas falsos, e agora fugia de uma mulher, aquele moço estava num processo depressivo muito forte. Mas Deus foi até ele. Deus restaurou a sua vida e ele continuou o seu ministério, sendo usado por Deus até o último dia da sua vida. João sabia, eu não sou Elias, porque eu não acredito em reencarnação. Eu não sou Elias. Eu não sou um grande profeta. Não, eu não sou. A minha prerrogativa é eu não ser nada. Quem você é? Diga para nós quem você é. Você é o profeta que Deus iria enviar. De que profeta ele está falando? Do mensageiro do Senhor, aquele que viria antes do Salvador, do Messias, para justamente endireitar os caminhos do Senhor. E ele vai dizer: olha, eu não sou esse profeta, não me vejam como ele. É o arauto, né? O arauto do rei, aquele que vem anunciando na frente da comitiva do rei que o rei está chegando. Não, eu não sou esse. Mas quem você é afinal? Você não é o Cristo, não é Elias, não é um profeta. Não é um profeta, é um profeta, né? Você não é um profeta. Quem você é afinal? Ele responde com a Bíblia: eu sou uma voz que clama no deserto. Então, o primeiro passo na nossa vida é entender quem nós não somos. Nós não somos o Cristo. Nós não somos ninguém digno de aplauso e de holofotes. Nós não somos ninguém digno de ser colocado em um pedestal, de ser adorado, reverenciado, como acontece muito nos nossos dias. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Lembrei agora da canção de PG. Para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor, e por aí vai. Quem somos nós? Ah não, nós somos o grande homem de Deus. Quando nós falamos na terra, Deus assina no céu. Quando nós decretamos, Deus tem que fazer, porque o profeta do Senhor falou. Não, somos apenas servos do Senhor. Somos apenas discípulos de Cristo. Então eu preciso retomar a minha identidade. Deus não nos colocou, Deus não nos criou, como aprendemos hoje pela manhã, para nós sermos o centro das atenções. Deus não nos criou para nós sermos o centro da criação. Deus nos criou para Ele ser o centro das nossas vidas, do nosso ministério, da nossa adoração. Ok. Vocês estão entendendo? Ele lembrou agora o tempo.
Então nós temos, irmãos, um grande desafio enquanto homens e mulheres de Deus, quer seja já maduros na fé, iniciantes na fé, caminhando pelos passos da fé, jovem, criança, adolescente, precisa entender isso. Nós precisamos crescer em graça e em conhecimento, sabendo que apenas a Ele e para Ele, por meio dele, são todas as coisas. A Ele a glória, a honra, para todos sempre. Amém. Aleluia! Não a nós, ao Senhor a glória. Então João sabia disso. Ele viveu uma vida socialmente limitada entre os homens, mas uma vida profundamente repleta do poder, da presença e da graça de Deus. E à medida que nós caminhamos com Deus, nós aprendemos isso. Mais importa para nós, igreja do Senhor, termos Deus conosco do que o mundo aos nossos pés. Mais importa para nós termos o aval de Deus, a bênção do Senhor, do que ter uma multidão nos seguindo e dizendo glórias a Deus e aleluia pelos homens que Ele levantou. Glória a Deus somente. Glória seja dada apenas a Ele. João sabia disso. Eu não sou essas pessoas que vocês estão esperando. Eu sou apenas uma voz. Ao mesmo tempo que ele sabia que ele não era, ele sabia quem ele era. Será que eu sei quem eu sou? Uma vez que eu sei quem eu não sou, será? João sabia quem ele era. Ele era uma voz que clama no deserto. Ele era uma voz que bradava, que gritava, que falava, que se expressava. Hoje, muitas vezes nós procuramos alguém para falar por nós. Deixa ele, pode tirar. A criança, deixa ele à vontade ali, no cantinho dele, está quietinho, está curtindo o ambiente do culto. É Davi, deixa ele. Entende, queridos? A igreja tem uma voz profética que não está sendo exercida. Nós fomos chamados por Deus para sermos profetas às nações. Profetas como proclamar o ano aceitável do Senhor. Declarar às pessoas que elas precisam se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados e se voltar para Deus, porque Deus pode perdoá-los, Deus pode salvá-los e Deus pode transformá-los. As ONGs não podem fazer isso. As associações de bairro não podem fazer isso. Porque essa função, essa missão foi dada à igreja do Senhor. Igreja essa, diga-se de passagem, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Que Ele comprou através da sua morte na cruz. Essa igreja inclui a mim, inclui a todos nós. Amém? Nós somos parte da igreja de Cristo na terra. Nós temos sido uma voz no deserto de Ubatã, das regiões circunvizinhas. Temos sido uma voz sobre essa cidade, chamando homens ao arrependimento, para que se voltem para Deus, para que abandonem o adultério, para que abandonem a mentira, para que abandonem a falsidade, para que abandonem a corrupção. Se não temos sido, temos falhado na nossa missão como igreja do Senhor. Então João sabia quem ele era uma voz, ele era um servo que entendia a sua missão. Olha o que ele vai declarar no versículo 27 desse texto. Ele vai dizer assim: embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália.
Ele está dizendo que perante o Messias, o Senhor, ele não era suficiente, nem mesmo para desamarrar a sandália empoeirada daquele chão batido, daquela terra quente, que eram as regiões da Galileia e de Jerusalém. Quem nós somos? Nós queremos andar na grife, top do último, porque não nos contentamos mais com a simplicidade. É ou não é verdade? O pastor tem que estar alinhado. Nem tanto, né? Mas gravata, terno, né? Paletó, graças a Deus que é quente, eu não preciso usar. Em outros lugares você é obrigado a usar. Ou guilhotina. E eu prefiro a guilhotina. Mas vamos lá. Irmãos, nós precisamos saber quem somos. Precisamos entender a nossa missão e o propósito dela, para nós não perdermos tempo no mundo em que nós estamos vivendo, para que a gente não perca a oportunidade de anunciar a Cristo, de apontar para Ele, porque esse foi o papel de João. Ele sabia quem ele não era, ele sabia quem ele era. Ele vai dizer o seguinte, justamente isso: olha, olhem para Ele, não olhem para mim. Paulo foi mais ousado, mas está no mesmo contexto de vida com Deus. Então João sabia quem ele era, ele vai declarar isso: ele é Jesus Cristo, o Salvador, ele o poderoso, aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, esse que veio depois de mim, mas que já existia antes de mim. Que negócio doido é esse? Como é que alguém nasce depois de mim, mas já existia antes de mim? É Deus. Só pode ser Deus. João sabia que Cristo era o seu primo de sangue, humanamente falando. Então vale lembrar que esse João aqui não é o João que escreve o Evangelho e as cartas e o Apocalipse. Esse João aqui é o João Batista, o pregador, o profeta em Israel. Nas palavras de Jesus, o último profeta, que teve a sua missão interrompida, mas que morreu pela causa do reino de Deus. Ele sabia quem ele era. Nós sabemos quem somos. Nós entendemos a mensagem de Deus no nosso coração, ou agarramos ela e ficamos só para nós. Eu não posso falar para ninguém, porque eu não tenho condições. Tem sim. Mas eu não sei ler, mas tem boca para falar. Mas tem uma mente para aprender. A mente de Cristo, testemunho de vida. Então Deus nos deu uma voz, e essa voz precisa ser usada para a glória de Deus. Agora, ao mesmo tempo que João sabia quem ele não era e quem ele era, ele sabe quem é Jesus. Ele vai declarar isso a partir dos versos 29 em diante, quando ele vê Jesus vindo em direção a ele para ser batizado, e ele olha para aquele homem vindo em sua direção, e ele diz: olhem para ele, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirem os seus olhos de mim e ponham nele, que o que eu faça represente ele e aponte para ele, que aquilo que eu realizo declare quem ele é, porque para isso eu vim, para preparar o caminho do Senhor, porque eu sou uma voz que clama no deserto. Então ele sabia quem Jesus era, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Quando você lê, ouve essa palavra cordeiro, o que te tem à mente? Ah, pastor, aqueles animal que pula. Também. Mas lembre-se do Cordeiro de Deus ao Antigo Testamento. A instituição do Senhor, a Páscoa. Cordeiro tinha que ser morto, imolado, sacrificado e oferecido a Deus em holocausto. Uma vez fazendo isso, tendo consciência do pecado, Deus perdoava o pecador, colocava a sua mão sobre ele até que o verdadeiro cordeiro tivesse de fato morrido, como morreu há 2000 anos atrás. E por meio de Cristo, todos os pecados do Antigo Testamento em Cristo, confessados verdadeiramente e abandonados, todo sacrifício feito em fé ao Senhor, automaticamente traria resultados de perdão para aquelas pessoas. Então, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ah, Ele curou a minha vida. Glória a Deus. E o que mais que Ele fez? Não, eu recebi a cura e vazei. Porque muitos fazem isso. Recebe a bênção de Deus, não se dispõe a servi-lo, não se dispõe a ser servo, a ser uma voz dele. Muitas vezes nós somos vozes de muitos outros, menos de Cristo, menos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que veio antes de João, porque já existia, aliás, veio depois, mesmo existindo antes. Jesus é eterno. Antes dele vir a esse mundo, ele já existia. Ele não passou a existir depois do seu nascimento. E se engana quem acha que Jesus foi o único filho que saiu do ventre daquela mulher bem-aventurada chamada Maria de Nazaré. Não foi o único. Jesus teve mais irmãos além dele, gerados do ventre de Maria, filho de José. Ele veio com um propósito do céu, para se fazer cumprir as Escrituras. Da virgem, a virgem conceberá. Como assim? Uma virgem conceber? Obra do Espírito Santo. Está narrado nas Escrituras. Isso só aconteceu uma vez. Não acontece mais. O sacrifício aconteceu uma única vez. Não acontece mais. Mas a nós é dada a oportunidade de conhecer esse Cristo eterno, esse Cristo poderoso, esse Cordeiro de Deus que veio a esse mundo e foi morto em nosso lugar. Derramou seu sangue precioso, sangue carmesim, e através da sua morte na cruz nos garante vida eterna. Esse Jesus, segundo João, ele é alguém que se parece com um cordeiro, porque veio para morrer como um cordeiro, como sacrifício por muitas e muitas vidas. Ele já existia antes de João, sempre existiu. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que faz vir sobre homens pecadores que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus pela fé em Cristo. Ele é aquele que faz vir sobre esses o Espírito Santo, aquele que faz gerar vida de Deus em nós, aquela vida que João vai destacar no capítulo 3, a vida a partir de Deus. A vida espiritual é o nascimento novo, é um novo nascimento a partir de um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus, segundo
vem o Filho de Deus, olha o que ele vai dizer aqui. Eu vi isso acontecer. O quê? O Espírito descer sobre ele e permanecer sobre ele como um sinal para João Batista. Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Em outra tradução vai dizer que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza para redimir e ele batiza para condenar também. Não se enganem. Fogo é um processo de purificação, mas nesse contexto aqui, ele é de condenação. Então, quando você estiver orando, Deus manda fogo, cuidado com o fogo que você está pedindo. Porque dependendo como está a nossa vida no momento do pedido, Deus manda fogo. O fogo que pode vir sobre nós não é o fogo do Espírito, que vai reacender, que vai transformar. Pode ser o fogo do juízo. Porque o Espírito Santo ele não manifesta na vida de quem não leva Deus a sério, de quem não se compromete com o reino dele e de quem não busca viver uma vida de obediência a ele. João 15, 14, 15, 16, Jesus está falando do outro Consolador que ele iria enviar após a sua morte e após o seu retorno aos céus. Capítulo 2 de Atos, isso acontece. A promessa se cumpre, o Espírito vem, mas ele não vem em volta, ele vem para habitar, para residir, para transformar, para nos fazer instrumentos de poder nas suas mãos, para nos tornar submissos a Deus e para nos tornar homens e mulheres com uma vida santificada, para sermos usados para a glória de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Não existe outro. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é responsável por nós. Ele é o Deus perfeito que veio nos revelar o Deus invisível, ou ele é o Deus visível que veio nos revelar o Deus invisível. Por meio de Jesus eu sei como o Pai é. João capítulo 15. Você quer conhecer Deus? Só por meio do Filho, Filho de Deus. Vamos nos colocar de pé. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Pastor, o que eu faço com essas informações todas? Entenda o propósito da sua missão na terra, como cristão. Não queira ser quem você não foi chamado para ser. Saiba quem você é em Cristo. E saiba quem Cristo é em você e através de você. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que eu digo, que eu entendi, Deus cobra a responsabilidade. E os olhos dele estarão sobre mim, para poder me tornar em uma voz que clama no deserto. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Diga para o Senhor como está a sua vida. Peça para Deus fazer algo diferente. Ou peça para Deus fazer de novo. Essa é a realidade. A gente quer ver coisas novas acontecendo. E Deus quer fazer o que Ele fez no passado. Deus não tem uma agenda paralela à nossa. Ou é a agenda dele, ou não vale. Porque os meus traumas, os seus traumas, não mudam
os decretos de Deus. A nossa dor, o nosso sofrimento não muda os decretos de Deus. Deus não escreveu certo por linhas tortas. Isso é conversa do diabo. Deus escreveu certo por linhas certas. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Pai, a nossa vida está diante de Ti. Mesmo quando nós tentamos fugir da Tua presença, mesmo quando nós tentamos nos esquivar da responsabilidade, correr do nosso compromisso, o Senhor nos acha, o Senhor nos vê, o Senhor contempla o nosso coração, de modo que não é demais então dizer hoje: tudo é teu, porque é assim que é. Não é demais dizer hoje: nos transforme. Precisamos de transformação. Nos ajude em nossas lutas e adversidades. João foi um homem oprimido pelo sistema dos seus dias, porque decidiu viver e obedecer à verdade. Nos nossos dias não podemos ser diferentes. Não devemos olhar ou querer ver os resultados do que nós fizemos ou fazemos. Precisamos ter desejo e anseio em contemplar os resultados que Deus espera de nós. Porque nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós não somos suficientes para ninguém. Por mais que fizermos, será sempre pouco. Porque o homem quer sempre mais. Mas quando fazemos para Deus, Deus recebe o que fazemos como um ato de adoração. Porque para isso nós fomos salvos. Então, Senhor, uma vez que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e conhece todas as coisas em nós, te pedimos, tem misericórdia de nós. E não nos deixe cedermos ao pecado. Não permita que a nossa velha natureza tome forma. Não. Somos novas criaturas em Ti. Temos a mente de Cristo. O Teu Espírito habita em nós. Nos foi dada uma armadura espiritual para, diante das batalhas da vida, serem usadas com responsabilidade e sabedoria. Então, por favor, dispense sobre nós cura física, cura emocional, cura espiritual. Faz com que os nossos olhos permaneçam em Cristo, que o nosso coração permaneça sensível à voz do que o Espírito tem gritado no nosso interior, para que a gente permaneça no caminho que o Senhor traçou para cada um de nós. Nos despeça em paz esta noite. Abençoa a todos quanto ouvirem esta mensagem e faz com que eles, pelo Teu Espírito, assumam também uma responsabilidade de serem uma voz no deserto, aonde eles vivem,
para que o Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, venha crescer a cada dia e nós diminuir. Permaneça conosco e nos abençoe. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória.